Olá pessoal, meu nome é Renan Barabanov e esse é mais um Gestão em Jogo, a sua plataforma para discutir a gestão do esporte, unindo prática e ciência em diversos canais no mundo digital. Antes de começarmos, reitero aquele pedido de sempre, se você ainda não se juntou a nós nas redes sociais, corre lá no Instagram, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, pela hashtag Gestão em Jogo, curta, deixe seu comentário também. Clica aqui no vídeo embaixo, nesse botãozinho vermelho aqui no canal do YouTube, se você estiver vendo pelo YouTube, se inscreva no canal e deixe seu comentário, deixe sua pergunta para o nosso convidado, deixe a sua opinião sobre o tema que nós vamos debater hoje. Aliás, falando em hoje, nós vamos discutir um tema extremamente importante, extremamente urgente quando se discute esporte, que é a economia do esporte, né? A visão acadêmica da gestão do esporte. E para falar sobre esse tema, nós convidamos o professor associado da Escola Superior de Economia da Universidade de Pesquisa Nacional de São Petersburgo, na Rússia, Tadeu Gasparetto. Tudo bem, Tadeu? Boa tarde, Renan. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer poder falar um pouquinho das pesquisas que eu venho realizando nos últimos anos, quase tudo sobre futebol brasileiro. Espero que todos os seus ouvintes gostem dessa palestra hoje, dessa conversa hoje. Bacana, Tadeu. E bom, eu acho que o pessoal já reparou pela apresentação que eu fiz aqui, né? Escola Superior de Economia da Universidade de Pesquisa Nacional de São Petersburgo, na Rússia. Então, o pessoal já começa perguntando, na Rússia? Né? E você, nos últimos anos, vem se tornando uma referência, principalmente na aplicação de econometria, né? Que é aquela, para os nossos leitores que não estão muito acostumados, econometria, que utiliza a estatística para entender as variáveis, as relações entre as variáveis econômicas, métodos quantitativos em geral na pesquisa acadêmica envolvendo o esporte. Você vem se tornando uma referência justamente pela raridade, né? Como você foi sendo direcionado para esse lado, Tadeu? Principalmente porque no Brasil nós não vemos muita pesquisa qualitativa, né? Na verdade, quantitativa, né? Ao contrário do resto do mundo. Onde você ganhou essa bagagem? Conta um pouquinho da sua trajetória para a gente. Então, sobre a trajetória, é de fato um pouco curiosa, né? É um pouco esquisito falar, brasileiro trabalhando na Rússia. As coisas foram acontecendo. Eu sou formado em Educação Física na Universidade Federal de Juiz de Fora, e no ano seguinte, ao formar, como a gente tinha muito poucos programas sobre a gestão do esporte no Brasil, então eu decidi mudar, eu fui à Espanha fazer um mestrado lá, e no ano seguinte, o mestrado demorou mais ou menos 10 meses, 12 meses, e no ano seguinte eu comecei o doutorado. E o meu orientador, ele já fazia parte de um grupo de pesquisa aqui na Rússia, então eu tive um convite de participar de um Summer School, e em 2016 eu recebi um convite de começar a trabalhar com eles como Junior Research Fellow à distância. Eu vim aqui na Rússia uma vez por ano, 2 vezes por ano, algum congresso, algum tipo de pesquisa, então esse vínculo começou. E ao final do doutorado, eu fiquei sabendo que havia algumas vagas aqui na escola de São Petersburgo, e eu falei, acabei de terminar, é uma boa oportunidade, quem sabe, vamos ver. Acabei sendo contratado, então desde 2018 eu estou aqui, um pouco longe do Brasil, mas até agora tudo muito bem legal. Você me perguntou sobre a questão da econometria. Primeiro, sobre referência, muito obrigado, mas ainda não me vejo como isso. Eu acho que eu sou um recém-aluno, um novo professor nessa área, mas foi bem em relação à necessidade, vamos dizer assim. Pelo fato de eu ter vindo da educação física, eu não tinha essa bagagem, que é natural nos nossos cursos de educação física, a gente tem muito pouco sobre estatística, e eu mesmo, em grande parte dos alunos, dava muito pouco valor, muita pouca importância a isso. Só que quando eu cheguei no mestrado, principalmente, eu encarei uma situação em que eu queria investigar, por exemplo, o que fazia um time A, arrecadar mais dinheiro do que um time B num jogo de futebol. E eu me deparei numa situação que eu tinha hipóteses. Porque o time A é maior que o B, ou o elenco do A é melhor que o B, ou o A tem mais torcedor que o B. E então o meu orientador e outros professores chegaram, beleza, as suas hipóteses podem estar corretas, mas você precisa de meios de quantificar isso para poder analisar. E a partir daí eles passaram a me ensinar, passaram a me orientar, me dar instruções sobre a econometria, e eu fui aprendendo, mais ou menos por conta própria, cursos. O povo aqui na Rússia me auxiliou bastante nesse período de Junior Research Fellow. Então, foi um progresso ao longo do tempo e a necessidade para desenvolver trabalho.
Eu explico a tendência não, a referência, né? O Tadeu, na verdade, para aqueles ouvintes, principalmente aqueles ouvintes que são da área de gestão, que estão iniciando, que se interessam pela área de gestão, justamente porque nós vemos poucos trabalhos quantitativos na linha da gestão do esporte e mesmo no universo acadêmico brasileiro, em determinadas áreas, determinadas linhas de pesquisa no universo acadêmico brasileiro, né? Por N motivos. Então, o Tadeu tem diversas pesquisas, algumas delas das quais nós iremos discutir hoje, né, mas tem diversas pesquisas e muitos de nós que trabalhamos na área da economia do esporte, como é o meu caso, que vem da área de contabilidade, acabam se deparando quando vão pesquisar, quando vão fazer o seu devido trabalho de revisão de literatura em alguns tópicos e alguns temas, acabam encontrando trabalhos do Tadeu nos anos recentes, principalmente pela literatura mais recente. Então, apesar de jovem, vem sendo uma referência nesse sentido, né? Tadeu, e aí, justamente nesse ponto que você tocou, da parte da linha quantitativa, né? Dá para dizer que é uma tendência, né? Que os brasileiros, em geral, os pesquisadores brasileiros, estão sendo e serão ainda mais cobrados para que as suas pesquisas utilizem métodos quantitativos, né, principalmente, claro, para aqueles que querem publicar em journals, em congressos internacionais, justamente por essa relação que você mencionou, né, você acredita que A, e como a gente fala em ciência, né, você acredita que A tem influência em B, mas como? Qual a relação? Como que você prova isso? Dá para dizer que é uma tendência? Então, hoje eu não posso dizer que eu não vejo a tendência pelo fato de que continuamente a gente está vendo grande parte dos trabalhos ainda serem qualitativos. Só que eu vejo a necessidade. Eu acho que se os pesquisadores brasileiros hoje têm esse estímulo ou esse interesse em publicar, principalmente nas melhores revistas da área de economia do esporte e de gestão do esporte, há essa necessidade de utilizar de métodos quantitativos para poder, então, buscar. É uma coisa muito difícil, você sabe, na contabilidade, dentro da economia, você identificar a causalidade é uma coisa extremamente complexa e difícil. Só que o pesquisador, fazendo ciência, tem que buscar ao máximo esse fator, saber o que causa essa coisa através disso. Então, o método quantitativo te permite, se não a causalidade, certas correlações que são necessárias para entender melhor aquele certo fenômeno. Então, sim, eu não vejo a tendência, porque eu ainda vejo que os pesquisadores no Brasil, grande parte ainda trabalham com pesquisas qualitativas, mas eu vejo essa necessidade, principalmente para poder ver o nosso ambiente do esporte no Brasil melhor representado nos grandes jornais no mundo. Bacana. E, bom, vamos agora a algumas das temáticas importantes, né, dos seus últimos artigos, ou dos artigos que vêm sendo bastante utilizados na discussão, quando se fala em revisão de literatura no tema. E um dos artigos que você discute, alguns dos temas que você discute, é a questão da competitividade das ligas profissionais de futebol, né, que se tornou uma questão fundamental com essa MP, essa medida provisória das transmissões. Como esse ponto ele vem sendo analisado sob a ótica da academia, né? O que os trabalhos discutem? Quais os achados, Tadeu? Bom, especificamente a esse ponto, até agora não tem nada, porque é um caso realmente muito recente, foram 2 meses atrás que aconteceu isso, e é uma coisa muito específica do futebol brasileiro, vamos dizer. A consequência, as causas da MP até hoje não foram, de certa forma, investigadas. Porém, se a gente tem em consideração a literatura prévia, a gente vê que não é uma boa medida provisória. É bem polêmico, mas não é uma boa medida provisória. Teve uma carta assinada por alguns dos clubes da primeira divisão, até a maioria dos clubes da primeira divisão, dando apoio. E quando a gente pega os argumentos, a gente vê que os argumentos são muito falhos. Então cai naquela ideia de que tem que ser possível de ser medido para poder avaliar. Um dos pontos, por exemplo, eles falam que a nova MP, dando direito, por exemplo, nessa parte principal, dando direito ao clube mandante, vai acabar ou vai reduzir os apagões. Só que eles pensam apenas numa situação não ótima, perfeita, onde todos os clubes sentam junto, decidem e falam, todos os jogos serão abertos. Só que a gente pega o passado recente, ou até nem tão recente assim no futebol brasileiro, a gente vê que não. Então entra numa situação, num cenário talvez até um pouco mais realista, de que, bem, os times não conseguem dialogar. Então há a possibilidade de que, ao invés de transmitir
aqueles que têm com a Globo, aqueles que têm com a Turner, tem a possibilidade só o torcedor assistir os jogos do clube local. Porque se eles resolverem transmitir apenas por YouTube, ao invés de SBT, Globo ou qualquer outro canal, chega numa situação em que ele pode fechar o jogo apenas para o próprio sócio. E faz com que o apagão vai ser ainda maior. Outros pontos, por exemplo, eles falam sobre aumento da concorrência. Sim, isso eu concordo, a concorrência naturalmente vai aumentar. 20 clubes vão ter seus próprios canais, então naturalmente uma concorrência aumenta. Mas até que ponto a qualidade do jogo vai ser tão bom quanto? Tínhamos uma estrutura de transmissão, de retransmissão, em que no YouTube talvez não seja o mesmo. Existe um custo por trás disso, que eles não estão considerando. E outra, hoje os clubes brasileiros têm aproximadamente 50%, 55% das receitas vindas da televisão. E com essa insegurança jurídica, a gente pode estar rasgando um contrato de 2, 3, 4 anos, e que não garante que todos os clubes vão conseguir arrecadar esse mesmo valor. A gente tem uma situação em que os times, não todos têm patrocínio nas camisas, grande parte dos patrocínios são estatais, ou bancos, ou novos players. Então, a gente entra numa situação em que já tem uma dificuldade de patrocinar, de atrair o patrocinador. Vai ser tão fácil assim conseguir a televisão? Então, eu não vejo positivo, quando a gente pega a literatura, o futebol, o esporte em geral, é um joint product. Você precisa dos dois lados para poder fazer um torneio, para poder fazer um jogo, para poder fazer um campeonato. Se a gente dá todo o poder a um lado, a gente começa a fazer uma balança um pouco desequilibrada. Então, a literatura demonstra que, não, isso não é positivo, e o último argumento deles é que é um bom exemplo feito em outros países. Não, não é. Na década de 90 e no início da década nos últimos anos 2000, na Europa, eles perceberam que não, a negociação individual ela é prejudicial ao torneio local. A negociação coletiva é positiva. E foi o que, por exemplo, na Espanha, inclusive, lei de que a negociação tem que ser coletiva. Então, o Brasil está mais ou menos na contramão. E, por sorte, é só uma MP, então tem a chance de ser cancelada ainda, ou melhorada, vamos dizer assim. Dá para dizer, inclusive, né, se nós pensarmos, talvez esteja a MP discuta o ponto errado da questão, né, que é o direito e não o direito de negociação ser transferido ao mandante, e não necessariamente uma negociação, algum incentivo à negociação conjunta, que é a grande chave da questão, né. De fato, muito importante essa visão, esse entendimento aí para fortalecer essa discussão. Outro tópico importante, relevante que você vem discutindo, Tadeu, envolve a frequência de público nos estádios, né, nos eventos esportivos, tudo, e você possui diversos trabalhos nessa linha. Quais fatores socioeconômicos afetam a presença de público no futebol brasileiro? Pergunto isso porque eu sei que você tem um paper específico sobre o tema, né? E como ela se relaciona, por exemplo, com a disponibilidade dos jogos transmitidos? Bom, esse trabalho específico sobre os fatores socioeconômicos, a gente analisou as 4 primeiras divisões, então acaba que não era um dado em painel, a gente não tinha uma base de dados tão longa, não era jogo a jogo, era torneio, então existem certas limitações no próprio modelo. Mas o que a gente pôde ver é que não é nada muito tão elaborado, é de certa forma até muito compreensível. A gente percebeu que, sim, tendo em consideração todo o futebol brasileiro, aquelas cidades de melhor IDH, as cidades de melhor qualidade de vida, tendem a ter maiores públicos nos estádios. Só que daí a gente vai para um segundo trabalho, que depois a gente analisa só a primeira divisão, jogo a jogo, e a gente percebe que também a população influencia, o tamanho, porque naturalmente o tamanho de mercado faz com que as pessoas vá aos estádios. Porém, inúmeros outros fatores também influenciam, que a gente foi testando, comparando com outros ambientes, como os jogos do final de semana no Brasil, eles são mais assistidos do que os jogos... são mais frequentados do que os jogos durante a semana. Os clássicos, naturalmente, têm mais público. A incerteza do resultado e a probabilidade de vitória do clube local é algo que, de fato, influencia na presença do torcedor. A chance de ganhar ou enfrentar um time muito forte faz com que o torcedor vá ao estádio, e há uma relação inversa ao preço, que aumentando um preço tende a diminuir o
o público. Porém, na segunda parte da sua pergunta em relação à TV, que foi muito interessante a gente pôde ver que, de fato, a televisão não influencia negativamente, igual se esperava na década de 90. Fizeram isso alguns trabalhos na Inglaterra, na Alemanha, na Holanda, e aquele início falava a televisão influencia negativamente. Então, o jogo é no Rio, não transmite para o Rio. O jogo é em São Paulo, não transmite para São Paulo, ou o contrário. E então, o que eles perceberam é que, no caso do futebol brasileiro, não tem essa influência estatística, vamos dizer assim. Pode existir uma diminuição, mas, claro, as cidades são muito grandes. E a capacidade dos estádios não são assim tão grandes. São 50, 60, 70 mil lugares. E a gente não tem sold out, a gente não tem a casa cheia todo jogo. Então faz com que essa variação que a televisão possa ter aberta não seja significativa. Esse trabalho, né, e talvez a gente tem que tomar o cuidado aqui de salientar, eu sei que muita coisa a gente tem que tomar cuidado de dizer, e aí eu fico tranquilo nessa conversa, principalmente porque, como somos pesquisadores, a gente toma muito cuidado para falar alguma coisa sem ter, ou a gente avisa, né? Mas é importante porque diversos desses resultados, esses achados, eles vão sofrer um impacto em função da pandemia, né, em função da questão do coronavírus. Já sabemos de várias pesquisas que estão sendo preparadas nesse sentido, estão sendo organizadas justamente para mensurar, enquanto você não tem público nos estádios, como que isso vai impactar a TV, as transmissões, não apenas a TV, mas novas mídias, né, em geral. Só antes a gente mudar assim, um pouquinho, entendeu? Eu vou te pegar um pouco de surpresa nessa, mas um pouco da tua experiência nisso, né? Você já morou um tempo na Espanha, você mora agora na Rússia e, obviamente, brasileiro, então você tem esse conhecimento aqui de 3 mercados, né? De 3 nichos diferentes, né? Quais são as principais diferenças que você vê no sentido de pesquisa mesmo, tá? Na área da gestão do esporte? Tanto no Brasil quanto na Espanha, Vigo, né? Isso daí, na verdade, Vigo, isso. De Vigo, e em São Petersburgo, na Rússia, né? O que você diria aí para o pesquisador que está iniciando nessa área? Como que você sente as diferenças, os focos? Bom, aqui na Rússia eu não tô relacionado à gestão do esporte. Eu continuo as minhas pesquisas, mas eu dou aula na faculdade de administração. Então ficaria um pouco complicado de comentar nesse ponto. Então vou comentar então das experiências que eu tive na Europa, que foi na Espanha como mestrando, doutorando. Tive um período pequeno de 3 meses na Inglaterra e conheço um pouquinho do que acontece em Portugal, até por estar próximo. Tem alguns amigos que trabalham lá também. O que eu vejo é que, primeiro, a Europa, ela tem uma experiência muito maior, vamos dizer, o tempo de pesquisa que os pesquisadores vêm desenvolvendo estudos é muito maior do que a gente tem no Brasil. A gente tem os primeiros estudos no Brasil, posso estar equivocado, mas nesse início do novo século, e algumas poucas pesquisas, a gente tem a primeira pesquisa no mundo, talvez em 56, de Rothenberg, nos Estados Unidos. Então a gente tem, existe uma literatura muito longa que vem sendo desenvolvida. Além disso, uma coisa que eu pude perceber é que o Brasil, a gestão do esporte ainda é muito feita por pessoas da educação física. E isso pode ter sido também na Europa, eu não sei, eu não estava lá naquele momento, mas hoje existe uma boa relação entre escolas, vamos dizer assim, na hora de desenvolver pesquisa na gestão e principalmente na economia do esporte em outros países. Então a gente vê que a pessoa do esporte tem a ideia do esporte e tem aquela pessoa da administração, aquela pessoa da economia, aquela pessoa do marketing, e eles de certa forma trabalham em conjunto. Então eles maximizam o potencial de cada um deles, o conhecimento de cada um deles, para poder trabalhar. Então, não é incomum o meu caso de uma pessoa da educação física e fazer o mestrado ou doutorado com alguém da administração ou alguém da economia. Então, eu acho que no Brasil, se mais economistas, mais administradores passassem a ter interesse nessa área, principalmente acadêmica, poderia ajudar a desenvolver a área como um todo. Não criticando os educadores físicos, que eu sou, mas simplesmente dizendo trazer um conhecimento diferente, uma visão diferente, métricas diferentes na pesquisa e futuramente em publicações. Acredite, Tadeu, essa é a nossa luta, né? Uma das ideias de gestão de jogo é justamente unir um contador, um aluno, né, doutorando da FEA, com os colaboradores lá da EFE, né? Então, estamos nessa luta. Muito bacana aí
tua contribuição. Por último, Tadeu, acho que assim, vem sendo muito discutida a questão da identidade da marca dos clubes brasileiros no ambiente acadêmico, né? Se nós pensarmos no avanço dos chamados os clubes globais, né, cada vez mais clubes internacionais em mercados, principalmente como o Brasil, mercados de grande potencial de consumo, qual a relevância prática e acadêmica desse debate de identidade da marca dos clubes? Bom, não é minha área, tipo, isso é muito mais na parte de branding, de marketing, e eu estou hoje muito mais focado nessa parte econômica, de análise de demanda e tudo mais. Mas, claro, já li algumas coisas, então posso tentar falar alguma coisa. Em relação, o que eu vejo a gente não pode pensar, por exemplo, em tentar mensurar o impacto dos clubes globais no Brasil ou como expandir os brasileiros para fora numa perspectiva simplesmente acadêmica. Eu vejo isso muito mais numa perspectiva prática. Por quê? Porque o que o futebol brasileiro, um clube brasileiro chegando lá fora, vai acrescentar a ciência como um todo. Teria que um clube brasileiro ser um caso muito único para que a literatura tenha interesse em dizer, esse clube específico brasileiro, ele realmente é único e a gente quer publicar isso porque, quem sabe, em algum outro lugar alguém pode também precisar. Então eu vejo de uma maneira muito mais prática. Eu acho que os clubes têm que pensar o seguinte, o que foi feito lá fora, o que tornou A, B, C ou D uma marca global? E não é simplesmente copiar e colar, é entender dentro da sociedade, dentro do Estado, dentro daquele mercado de futebol, o que foi feito, como foi feito, quanto tempo levou para poder sair daquele clube local, naquele momento, na década de 80, 90, a um clube internacional ou mundial, hoje, nos anos 2020. Eu acho que os clubes, como instituições, devem pensar dessa maneira o que foi feito, como fazer, mas não simplesmente copiar, tentar entender o processo e ver as particularidades do futebol brasileiro, da própria sociedade, dos próprios torcedores, e o oposto é no caso da Confederação Brasileira, que hoje é quem gera o futebol brasileiro. Eu acho que ela sim deve ter uma preocupação do como os clubes globais impactam negativamente no nosso consumo. Eu acho que aí passa das nossas federações e das nossas confederações de pensar, olha, a gente não pode proibir, é impossível e nem tem que proibir. A gente tem que assistir o máximo possível aos jogos internacionais, mas eu acho que cabe ela entender o seguinte, de que maneira a gente pode também fazer o que foi feito lá. A La Liga faz um trabalho espetacular com escritórios no Brasil, no Egito, em vários países no mundo. A Premier League é uma instituição extremamente forte e presente e que não fala apenas de futebol, é o futebol inglês e a Premier League. Então, o Brasil podia pensar dessa maneira de fazer com que a nossa liga seja forte para levá-la para fora. Porque, naturalmente, se o futebol brasileiro é forte, as pessoas vão conhecer Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Corinthians, Palmeiras e todos da primeira divisão, ou grande parte daqueles. A gente cria o interesse de saber quem sobe da segunda para a primeira na Espanha, mas isso não acontece com o nosso futebol lá fora. Então, acho que a gente tem que passar a entender o que acontece lá fora para poder tentar fazer o melhor dentro do nosso país, dentro das nossas características. O que aparenta ser mais uma discussão que leva para o lado coletivo, né, Tadeu? Você se parar para analisar. Com certeza. Acaba sempre chegando nisso. Bom, o papo tá fantástico, né? Só que, infelizmente, a gente tem um certo limite de tempo e nós temos várias perguntas, vários debates importantes. Eu fico aqui, mantenho e reforço o convite para, certamente em breve nós conversaremos novamente sobre outras temáticas, sobre outros trabalhos que vão sendo publicados. Um dos objetivos aqui do Gestão em Jogo é exatamente trazer o lado acadêmico, trazer essa discussão do esporte para o lado acadêmico, né? O lado importante de discutir ciência, que vem ganhando cada vez mais relevância. Muito obrigado pela sua contribuição, pela sua disponibilidade, por debater temas tão importantes conosco, viu, Tadeu? Renan, muito obrigado pelo convite de novo. Me coloco à disposição, tanto do canal, quanto para conversar sobre futebol, falar sobre a gestão, falar sobre a economia do futebol, sempre que for possível, e dar os parabéns também. O projeto é super legal, super interessante. Eu acho que nós, como alunos, como professores, acho que é muito importante a gente ter essa visão prática e acadêmica a todo tempo, poder comparar, discutir e fazer com que os dois cresçam ao mesmo tempo. Muito obrigado.
Valeu, Tadeu. É isso aí. E vale lembrar que essa plataforma também é de vocês que estão escutando o nosso podcast ou que estão assistindo o nosso vídeo aqui no YouTube. Se você ainda não curtiu o vídeo, clica nesse botão vermelho aqui embaixo, se inscreve no nosso canal e participa, deixa seu comentário. Qual que é a sua pergunta? O que você acha do tema que nós estamos discutindo hoje? Aliás, quais os temas que você quer ver aqui no canal Gestão em Jogo? Aproveite também para curtir as redes sociais e deixar as suas sugestões, participe conosco, afinal, lá nós compartilhamos conteúdo atual, conteúdo de qualidade sobre a gestão, sempre com enfoque prático, mas também o lado acadêmico, o lado de discutir ciência com responsabilidade, com método, né, com o rigor que ela merece, que o tema merece, ok? Esse é a Gestão em Jogo, agradeço a todos vocês pela presença, nos vemos na próxima semana, um grande abraço!